Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar mais um passo no nosso estudo do Pentateuco. Hoje vamos iniciar o estudo do Êxodo e com o mesmo carinho, dedicação e afinco que fizemos o estudo do livro do Gênesis, vamos hoje iniciar esse estudo. Vou fazer algumas anotações, algumas prescrições para o início desse estudo, dizendo que essas duas ou três primeiras aulas, dois ou três primeiros vídeos de introdução são extremamente importantes para o nosso estudo. Posso dizer assim, eu que gosto muito de cozinhar, né? Então vou dizer o seguinte, que o sabor depende muito da base que a gente faz, a base de sabores que a gente faz, a base de sabores que a gente prepara. Então, os ingredientes, o tempo de cozimento, tudo isso. Então, também para o estudo, nós podemos aplicar a mesma regra. Essas três primeiras aulas somos nós fazendo a mise en place desse estudo, ou seja, nós estamos entendendo os ingredientes que depois vão dar sabor a essa história. Então, eu aconselho a todos os senhores e senhoras não tomarem o nosso estudo capítulo a capítulo, versículo a versículo, sem antes passarem por essa introdução geral do livro do Êxodo. Como fizemos no Gênesis, vamos fazer com o livro do Êxodo. Ou seja, serão as bases do nosso estudo, para que ele não fique capenga ou que a gente fique pensando, poxa, mas isso, por que isso? Né? Então, ler, entender, ouvir, meditar nesse texto será muito importante. Então, você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha aí no nosso canal e compartilhem à vontade com quem os senhores quiserem. E fica aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira voluntária, de maneira anônima, através da chave Pix, que está sempre aqui na descrição, juntamente com o material de estudo. Leiam esse material de estudo. Tem bibliografia lá dentro, isso é muito importante, porque eu vou ser bem sincero, muitas coisas muitos temas que eu trato aqui, olhem aqui atrás, né? E muitos desses os senhores não vão encontrar em língua portuguesa. Infelizmente ainda não estamos nesse nível, né? Estamos falando muito de sociologia, de filosofia, mas teologia, a gente gosta muito de autoajuda, mas falta um pouquinho essa sensibilidade para as nossas editoras pensarem um pouquinho mais nesse conteúdo que ajudaria muitas pessoas a solucionarem problemas simplesmente usando a reflexão a partir daquilo que é. Bom, vamos iniciar esse texto, então, entendendo uma coisa. O livro do Gênesis é a história de Deus que intervém para libertar o seu povo. Um Deus que caminha passo a passo, caminha com o seu povo. Povo que ele gerou, que ele nutriu e que agora, cumprindo as promessas, ele vai tirar do exílio, da escravidão e vai colocá-los na sua terra. Isso se parece muito com o quê? Né? Com algo que São Paulo diz, somos peregrinos nessa terra. Somos concidadãos dos céus. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto de encontro. Bom, ler o Êxodo significa entrar no coração, né, da palavra de Deus. É fazer uma experiência forte de Deus que entra na história humana. Né? Dias atrás, eu estava lendo um texto de astronomia e fiquei muito animado com uma coisa que eu li, que é extremamente transformador. A luz do Sol leva 9 horas para chegar aqui. Então, aquilo que que está nos aquecendo, nos iluminando, faz 9 horas que foi gerado. A próxima estrela, ela está a 4.000 e tantos quilômetros luz da Terra. Então, nós estamos recebendo algo que aconteceu há um tempo atrás. A luz é um exemplo disso, né? O nosso universo, o nosso universo tem 60 milhões de anos-luz, que a luz até chegar aqui. Quando olhamos para o céu,
talvez muitas daqueles corpos estelares tenham enviado aquela luz para nós há 60, 50, 13, 12, 10 milhões de anos-luz, e ela está chegando aqui. Ou seja, nós estamos vendo aqui aquilo que aconteceu antes dos dinossauros, antes de tantas outras coisas. Então, ver o passado, iluminar o passado, entender o passado, é algo extremamente transformador. Como, dando o exemplo da luz do sol, aquilo que o sol fez há 9 horas atrás, nos ilumina agora. Então, aquilo que o povo de Deus fez no deserto, aquilo que o povo de Deus fez na saída do Egito, nos ilumina agora. É a luz desse povo, é a luz da caminhada de Deus na vida deste povo que nos ilumina agora. Então, isso é algo extremamente transformador para a nossa vida. Isso é para deixar qualquer um meio que fora da casinha, porque aquilo que aconteceu, e eu sempre digo isso, o maior profeta da Sagrada Escritura é o povo de Israel. Não é Isaías, Jeremias, não, é o povo. O que acontece com o povo acontece comigo. O que aconteceu na vida do povo também vai acontecer comigo. Então, essa experiência de entender como é que aquele povo viveu aquele momento, viveu aquela situação, viveu aquela história e aplicar na minha vida hoje, é como alguém que abre a porta, vai à sua varanda e recebe a luz que o sol enviou há um tempo atrás. É isso aí. Bom, vamos lá. Queremos ler a Bíblia e queremos entender o livro do Gênesis no espírito daquilo que a inspirou, né? E para isso nós vamos pedir a ajuda de Deus, porque o entendimento se dá através da sabedoria. A sabedoria é dom de Deus. E tem um texto que muito me inspira sempre quando eu começo um texto referente à Sagrada Escritura que toca na nossa vida. Leiam e guardem aí Sabedoria, capítulo 9, versículo 1 a 11. É muito bonito que o texto diz: o Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser Senhor de todas as criaturas. Governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha o vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou com efeito vosso servo, e filho de vossa serva, homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender o vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei do vosso povo e juiz de vossos filhos e filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais. Imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras, e ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu. Enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. É lindo. É lindo esse texto da Sabedoria, capítulo 9, 11. É lindo porque toca a essência do porquê estamos aqui fazendo esse estudo. Estamos à busca de sabedoria. Sabedoria não para julgar, para questionar, não. Sabedoria para entender. Entender qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito de caminhada. E ler o Êxodo significa entrar nessa história de salvação, que não foi, de um povo que não foi abandonado, de uma humanidade que não foi abandonada,
que nunca esteve e nunca estará sozinho, mas que encontrou ajuda e encontrou alguém com quem conversar, alguém com quem dialogar, alguém com quem trocar os seus momentos mais tristes e os mais felizes. E nessa jornada que nós vamos iniciar hoje, nós vamos fazer ela em várias etapas. Neste primeiro momento, eu vou dar um panorama geral do livro e da tradição do Êxodo. Do livro, do ponto de vista literário, mas da tradição do Êxodo, ou seja, a ideia que está por detrás desta obra bíblica. Então, primeiro ponto, o credo histórico de Israel. Então, para abordar adequadamente o livro do Êxodo, a gente tem que lembrar no que essas pessoas acreditavam, né? Procurar nas tradições antigas, né? E determinar o que ela mudou, o que ela fez na vida dessas pessoas. Então, vamos entender isso com pequenos tópicos, né? A oferta das primícias. O livro do Deuteronômio, no capítulo 26, lá ele contém um texto onde que muitos historiadores consideram que é o núcleo fundamental de toda a tradição bíblica. Olha, toda a tradição bíblica, o núcleo dela, Deuteronômio 26, 5b a 9. E o texto diz isso: dirás então em presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu prestes a morrer, que desceu do Egito com um punhado de gente, e ali viveram como forasteiros, mas tornaram-se um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios afligiram, oprimiram, impondo-nos uma penosa servidão. Clamamos então ao Senhor Deus de nossos pais, e ele ouviu o nosso clamor e viu nossa aflição, nossa miséria, nossa angústia. O Senhor tirou-nos do Egito com sua mão poderosa e o vigor de seu braço, operando prodígios portentosos milagres. Conduziu-nos para esta região e deu-nos essa terra, de onde emana leite e mel. Trata-se aqui, gente, de uma autêntica profissão de fé. É nisso que o povo de Israel acreditava. O credo histórico de Israel. No capítulo 26, do qual é tirado, trata-se de o ritual das ofertas da primícias, ou seja, é um momento em que eles estão entregando aquilo que eles colheram na terra que tinha sido prometida, depois daquela caminhada. Então, isso é interessante. Eles estão celebrando a sua entrega. A entrega que mudou as suas vidas, que mudou a sua história. E o texto oferece uma normativa camponesa, ou seja, desde o homem mais simples até o rei, todos eles buscam entregar as primícias da Msé, né? Da terra. Essa Msé é uma palavra que eles tinham muito curta. Msé, a terra prometida, a terra de onde emana leite e mel. Dali nós tiramos nosso sustento, ali nós construímos a nossa história, ali nós vivemos a nossa graça. Então, a introdução do credo, ela vai ter uma introdução que vai dizer que nós estamos celebrando aquilo que de fato nos constrói, nos faz viver, nos faz sermos o que somos. Na introdução do credo histórico, em Deuteronômio 26, 1 a 5, nós lemos 5a, porque nós lemos o 5b até o 9, diz o seguinte: tomarás as primícias de todos os frutos do solo, e colheres na terra que te dá o teu Senhor, teu Deus, pondo em um cesto, irás a um lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, e aí habitar seu nome. Apresenta-te diante do sacerdote, estiver em serviço naquele momento, e dirás: reconheço hoje diante do Senhor meu Deus, que entrei na terra do Senhor, tinha jurado aos nossos pais. O sacerdote, recebendo o cesto nas mãos, colocará diante do altar do Senhor e dirá: então, em presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu prestes a morrer, que descesses do Egito com um punhado de gente para ali viverem como forasteiros, mas tornaram-se ali um grande povo, forte e numeroso. Ou seja, cada camponês, cada israelita piedoso, no momento em que oferece o seu dízimo, as suas primícias, diz: éramos escravos, mas Deus nos libertou e nos deu esta terra. Veja que coisa linda. Imaginou quando a gente fosse devolver o nosso dízimo?
Se de fato o nosso dízimo não fosse uma obrigação, mas simplesmente fosse uma proposta de fé, um ato de fé, eu estou aqui devolvendo aquilo que me foi dado porque eu tenho saúde, porque eu tenho vida, porque eu tenho cultura, porque eu tenho história, porque eu tenho liberdade. Não precisa de grande teologia para entender que isso é algo muito diferente. E isso é algo transformador. E quando o indivíduo se senta à mesa, que faz as suas orações e agradece pelo pão de cada dia, algo que estamos perdendo a passos largos, ninguém mais agradece por nada. Parece que as coisas acontecem porque tem um especialista dizendo que vai acontecer. Não. O texto faz com que estes homens e essas mulheres se encontrem com Deus no momento em que eles são testemunhas de que são, caminham, vivem, trabalham, porque foram tirados do exílio da morte e estão no caminho da vida. Essa é uma grande realidade. Deuteronômio 26:10 também, que é um ponto após o título da profissão de fé. Por isso trago agora as primícias, que é o desfecho. Dos frutos que o solo me desse, ó Senhor. Dito isso, deporás o cesto diante do Senhor teu Deus, prostrando-se em sua presença. Essa deveria ser a ação, o sentido, a espiritualidade das nossas assembleias eucarísticas. Estar ali, celebrando aquele momento, é ter certeza de que não estamos sozinhos e que tudo que acontece na nossa vida é transformador. Esse é o pensamento do Gênesis. É isso que o Gênesis vai representar para essas pessoas. Eles estão contando a história do que aconteceu com elas. Eles estão contando a história do que eles estão vivendo, do que eles estão celebrando. E o fato de estarem ali com aquelas primícias é prova de que tudo aquilo que foi prometido foi cumprido. Eles têm uma terra onde eles podem produzir aquelas primícias. Então, devolver aquelas primícias nada mais é do que professar do que Deus esteve sempre conosco. É talvez por isso que a oração do Senhor vai falar disso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Traz tudo para um hoje. Alimentar-se do pão não é nada mais que fazer uma profissão de fé, de que o pão existe porque existe o trabalho. O trabalho existe porque existe a liberdade. A liberdade existe porque existe a terra. E tudo isso é dom de Deus. Quem tem, seja feliz por aquilo que tem. Quem não tem, busque um caminho para ter. Porque a dignidade e a felicidade do homem só se encontram neste momento. No momento em que ele é testemunha viva de que aquilo que ele confia se fez na sua vida. Então, essa é a realidade. Aquela cesta de frutas, né, na mão de um piedoso israelita, é a prova de que Deus lhe deu esta terra. De que Deus lhe deu essa terra. O credo de Israel é um credo histórico. E nós percebemos que nessa passagem há muitos detalhes, das mesmas fórmulas verbais, repetidas muitas e muitas vezes dentro da Sagrada Escritura. E a atenção aqui é focada inteiramente na opressão, no choro, na escuta, na intervenção da salvação. Mas os detalhes são completamente ausentes. Ou seja, ele está fazendo uma profissão de fé sintética. Eu não posso deixar de crer, porque pelo simples fato de eu estar aqui, Deus agiu. Pelo simples fato de eu estar trazendo este pequeno cesto de frutas, de alimentos, diante deste altar do Senhor, prova de que Deus não me abandonou, de que eu estou aqui. É isso que muitas pessoas não entendem quando alguns ramos, digamos assim, ideológicos da sociologia, da filosofia, da política, eles tiram a responsabilidade do indivíduo ser dono de sua vida e de sua história. Porque se ele não tem nada a celebrar, ele é apenas fruto de benesses das quais ele não fez, ele não tirou o suor com o seu rosto, ele não percebe isso, ele não entende isso. E buscar uma pessoa que vive neste contexto é extremamente difícil.
Por quê? Porque, primeiro, ele não se acha digno de receber nada além daquilo que lhe é dado, e nem aspirar por algo maior do que aquilo que dizem que ele é. Estes homens não. Estes homens fizeram uma longa caminhada, conquistaram uma terra, conquistaram um povo, vão fazer essa caminhada. E aqueles filhos do arameu errante que estava quase morrendo, que foi escravo, que chorou, que foram conduzidos para ser este grande povo. E eu não tenho que justificar nada. O simples fato de eu estar diante do altar com a pequena cesta de frutas é prova de que Ele está comigo. Isso é muito interessante, como a argumentação do credo hebraico, do credo do Deuteronômio, não cabe espaço para dúvida. Se você não viveu aquilo, você não tem o que agradecer, não precisa estar lá. Mas se você viveu aquilo, não existe outro caminho senão ser testemunha. E aí, como é que isso se fundamenta, se sedimenta na vida das pessoas? Através de uma boa catequese familiar. O livro do Deuteronômio também reserva um núcleo antigo para esses sinais, traços da tradição oral em torno de todo o material literário. Ao longo do tempo, se formaram os livros que estamos agrupados, né? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Todos esses livros, eles são uma profissão de fé única. O capítulo 6 do livro do Deuteronômio é dirigido a um povo que recebe um convite de permanecer na fidelidade das normas que o Senhor deu precisamente por ocasião da libertação do Egito. A passagem começa com aquela palavra famosa e muito potente, Shema. Ouve. A palavra obediência vem de audire, saber ouvir. Shema. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. No rescaldo destas exortações, que são quentes, há uma pequena anotação catequética. Uma vez que o Deuteronômio é todo marcado por nuances catequético-familiares, ou seja, são textos que são para que os pais leiam para os filhos. Isso é algo que a gente está perdendo também, né? Parece que a educação dos filhos é terceirizada. O povo de Israel trabalha muito isso. Neste momento, toda a história da salvação é colocada nas mãos de uma mãe e de um pai, dos anciãos, dos mais velhos. Então, ele é marcado com essa catequese familiar. Catequese que tem como argumentação o quê? Alguém que já viveu isso, que eu estou vivendo, está me dizendo que isso, de fato, é verdade. E aqui também não temos espaço para dúvida. Deuteronômio 6:20. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são esses mandamentos, essas leis que prometestes que o Senhor nosso Deus nos escreveu, tu lhe responderá. Ou seja, é a criança que pergunta ao adulto na casa. Portanto, ao pai, ao avô, à mãe, o que significa aquela prática religiosa que os adultos observam, ou seja, as normas que o Senhor Deus responderá a teus filhos. E aqui é muito interessante porque tem essas introduções. Responderás a teus filhos. Introduz-se uma autêntica forma catequética. O livro bíblico coloca a resposta catequética na boca dos pais. Ou seja, é a primeira fonte de confiança, a primeira fonte do credo. É o testemunho dos pais. Aqui está a resposta. E o significado, ele é fruto de uma religiosidade calcada na experiência de vida. Essa religiosidade judaica, ela é muito bonita, porque não é algo que eu estou contando de alguém, mas é algo que eu partilho com alguém de uma caminhada que foi feito junto. Porque eles não se excluem. Hoje, esta forma é lida desta maneira. Ou seja, a pessoa que está dizendo, ela faz a experiência do êxodo pessoal. Deuteronômio 6, 21, 24. Éramos escravos do faraó. Atualize isso. No Egito, onde é o teu Egito? A mão poderosa do Senhor libertou-nos. A nossa vista operou prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o faraó, contra a sua família. Tirou-nos de lá e conduziu-nos à terra com o juramento que havia feito aos
aos nossos pais de dar-nos. O Senhor ordenou que observássemos todas as leis e temêssemos o Senhor nosso Deus para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como o fez até o presente momento. Olha que lindo isso. Essas pessoas não estão falando de outras pessoas, elas estão falando delas mesmas. Elas se colocam no Êxodo, elas se colocam diante do Horebe, elas se colocam na planície do Sinai, elas se colocam na Terra Santa. Mesmo que essa família hebraica esteja na Argentina, esteja na França, é isso que ela vai dizer. É isso que ela vai dizer. Éramos escravos do faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. O texto é semelhante, lido anteriormente, mas ele é diferente agora, porque faltam aqueles pormenores em referência a Amós, que é a passagem do mar, a referência a Moisés, que é essa passagem, a falta de uma... não tem esses pormenores. Por quê? Porque, de fato, é a experiência deste povo trazida para a sua vida. Esses núcleos, eles contêm uma referência ao acontecimento essencial. Éramos escravos e o Senhor nos tirou do Egito. Onde é o teu Egito? Onde é a tua escravidão? Quem é o faraó? Entenda quando Deus age na tua vida. A catequese familiar e a liturgia da oferta das primícias são dois momentos fundamentais que a fé de Israel ela manifesta no templo imediatamente ao evento do Êxodo. Ou seja, aquilo que o povo está falando aos seus filhos 20 séculos depois, 30 séculos depois, é algo que é tomado por cada israelita como algo que está acontecendo na sua vida. Isso é muito interessante e é dessa herança que a gente também bebe. Terceiro ponto, Assembleia de Siquém. Então nós vimos que é uma profissão de fé, uma catequese familiar, mas também é o conteúdo de uma assembleia. É aquilo que constitui uma nação, aquilo que constitui uma aliança entre um povo. O terceiro texto, ele considera, porque é muito importante essa consideração. E aí nós vamos encontrar isso no capítulo 24 do livro de Josué. Esse livro, na verdade, ele narra a entrada de Israel na ocupação e algumas fases dessa conquista militar que levou à ocupação. Até que, no final do livro, a chamada Assembleia de Siquém é apresentada. Siquém é um país no centro da terra de Israel. E é um antigo santuário, né? É uma cidade cercada por montanhas, aninhada num vale entre duas montanhas, Garizim e Ebal. Neste vale, de acordo com o livro de Josué, ocorre a renovação da aliança. Aquela aliança no Sinai foi renovada na Assembleia de Siquém. E é uma relação religiosa que é criada entre as tribos, ou seja, todos juntos chegamos até aqui. Então, a nossa profissão de fé, ela não é mais de um ou de outro, e aqui é um contexto muito bonito de religião. Religião não é o que você pensa de Deus, é aquilo que você partilha de Deus com aqueles que creem. A religião não existe sozinho, isso é intimismo, isso não é religião. O israelita entende isso, que a profissão de um deve ser a profissão de todos. A experiência de um é a experiência de todos. E aqui Josué vai se dirigir aos chefes dos outros clãs, das outras tribos, com um discurso no qual, basicamente, ele diz: queremos seguir Yahvé, porque temos boas razões. Escolhemos, você escolhe ou você também serve. Caso contrário, faz o que achar melhor. Os outros chefes concluem: tudo bem. Ou seja, Josué diz aos: nós seguimos Yahvé porque temos boas razões. E você escolhe caminhar conosco e seguir ao contrário, faz o que achar melhor. Então tem que ser um ato voluntário. Voluntário de fé. E os chefes dizem: tudo bem. Eles também querem seguir Yahvé e fazem aliança juntos. Então, todas essas pessoas que viveram no Egito juntas, agora ocupam a terra na qual é o sentido desse encontro em Siquém. Eles estão vivendo aquele ambiente que lhes foi prometido.
não têm dúvidas de que Deus existe porque os trouxe até ali. Eles agora reúnem todas as suas crenças religiosas e se tornam o povo de Israel, o povo que caminha com seu Deus. O porquê Josué propõe, né? Ele faz um pequeno resumo da história para explicar esses motivos. E aí nós temos Josué 24, 2, 4. E Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão, e Nacor, habitaram além do rio e serviam deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi a terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú, e dei a este último a montanha de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Em comparação com os textos anteriores, nós encontramos aqui a adição do esquema patriarcal, nomeando Abraão, Isaque e Jacó e explicando por que eles estavam no Egito. Foram os pais que levaram eles para lá. E Josué continua no capítulo 24, versículos 5 a 7. Depois mandei Moisés e Arão e feri o Egito com tudo que fiz por meio dele. E em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar. E os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre os egípcios e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com vossos olhos o que fiz aos egípcios, e depois disso habitastes muito tempo no deserto. Os nomes que aparecem aqui detalham o aumento, sim, mas ainda não são todos. O evento do mar é ecoado como um descritivo, ou seja, eu os trouxe até o mar. Josué 24:8 é a continuação. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Tomastes posse da sua terra, e eu exterminei diante de vós. Após essa memória dos confrontos com os habitantes da terra, a história, o resumo da história vai se centrar num único episódio. Um detalhe que consideraríamos insignificante, mas que temos que compreender. É apresentado como decisivo. E é apresentado quando lemos o livro de Números nos capítulos 22 a 24. No 24, 9 e 10, Balaque, filho de Seor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e tirei-vos da mão de Balaque. Ele continua a listar que tudo o que acontece por intervenção. Acontece porque Deus esteve com eles. Deus mostrou seu braço forte e santo. E Josué novamente, no capítulo 24, 11 e 12. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós homens dessa cidade, bem como amorreus, ferezeus, cananeus, iteus, gerezeus, heveus, jebuseus. E eu vos entreguei em vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas para expulsarem os reis amorreus, e não com a vossa espada, e nem com o vosso arco. Então, Josué está elencando todas as experiências desse povo. Todos os momentos em que nada havia de garantia que eles iriam ter aquela terra, mas Deus manifestou a sua presença. Finalmente, Josué termina. Versículo 13 do capítulo 24. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavrastes, cidade que não construístes, onde agora habitais, vinhas, oliveiras que não plantastes, as quais comeis agora os frutos. Josué faz a história do povo. Seu relato é um esquema histórico que vai chegar aonde? Aquela cestinha de frutos que é entregue no altar. Aquela cestinha nunca estaria ali, cheia, se essa história não tivesse acontecido desta maneira. Eles seriam escravos no Egito. Não teriam nada que se orgulhar. Seriam um povo sem Deus, um povo sem terra, um povo sem pátria, um povo sem dignidade. Mas o fato daquela cestinha estar sobre o altar quer dizer que tudo está ali naquela cestinha. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Eu acredito que os senhores entenderam o que isso tem de profundidade para a nossa vida cristã. Quando não vamos ao altar, quando não nos colocamos diante do altar e ofertamos a nossa vida, o nosso coração, quando não nos sentamos à mesa e rezamos Pai Nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. É como se nós estivéssemos nos esquecendo de algo que, quando esquecido, nos leva para o Egito. Escravos, sem dignidade, sem alimento, sem liberdade. Josué faz a história deste povo. E esse relato, né, com o tempo, esse esquema que Josué apresentou, foi se desenvolvendo, foi sendo preenchido de detalhes. Mas esta é a essência. O núcleo histórico da fé de Israel, ele está bem definido. Deus interveio na história e os libertou. Todo o livro do Gênesis vai ser inserir histórias dentro deste credo. Eu creio que Deus está comigo, porque Ele fez isso, isso, isso. Eu creio que Deus caminha comigo, porque Ele esteve neste momento, neste momento. Eu creio que Deus me alimenta, porque Ele me alimentou neste momento. Eu creio que Deus fala comigo, porque Ele falou nesse momento. Então esse núcleo histórico da fé de Israel, que é bem definido, ele intervém na história. E a terra em que eles habitam, da qual eles escolheram esses alimentos, que estão nesse cesto sobre o altar, é um sinal concreto da intervenção histórica em favor deste povo. E aqui não há dúvidas, não há aqui argumentações, não há aqui ideologias. Fatos são fatos. A fé de Israel, ela se funda em tomar posse desses fatos. Fatos que construíram a sua história. Por isso que eu digo, o maior profeta da Sagrada Escritura é o povo de Israel. Cada choro, cada lágrima, cada aleluia, cada grito de louvor, cada prece de exortação, cada salmo cantado é o sinal concreto da intervenção histórica em favor do povo. Trazer isso para a vida, trazer isso para o dia a dia é renovar os laços. Para que quando um filho pergunte, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou fazendo essas orações? Por que estou vivendo essas leis? Porque essas leis fazem parte da nossa história. É a nossa experiência com Deus. Ele cuida de nós e nós cuidamos dele. E aí, vamos voltar um pouquinho, se eu me empolgo aqui, Assembleia de Siquém. Vamos entender que era essa situação do povo naquele momento em que a Assembleia ocorreu. Ou seja, qual era a situação das pessoas na Terra? Para fazer essa reconstrução, eu vou usar alguns dados arqueológicos históricos obtidos a partir de documentos do Oriente Próximo. Ou seja, podemos reconstruir a história simplesmente citando textos bíblicos, como se fossem fotografias, registros. No decorrer do nosso estudo, quando estivermos fazendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, eles vão nos mostrar muitas outras coisas. Esses dados básicos que nós vamos encontrando depois, eles são importantes para que seja criada essa convicção. E o que nós vamos fazer não é nada diferente do que aquilo que um judeu piedoso faz. Estuda a sua história, estuda a vida da sua família, a caminhada do seu povo. E aqui é mais uma coisa que eu faço um paralelo. Muitos problemas hoje com a fé dos cristãos, dos nossos irmãos cristãos, se dá exatamente isso. Falta de vínculo com a sua origem, falta de vínculo com a sua história. Tem pessoas que sabem quem são os artistas, quem são os ídolos, quem são os melhores jogadores, os campeões, mas não sabe a história do santo do dia. Não sabe a história do santo do dia. Tem pessoas que não sabem onde foram batizadas. Tem pessoas que não sabem onde os seus pais se casaram. Tem pessoas que nem sabem nem mesmo onde os seus avós estão sepultados. Então esse vazio, essa falta de constituição histórica, ela não serve de base para uma fé.
mas só para dúvidas. Dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Parece que aquele indivíduo está ali a partir do caos, né? Houve um Big Bang específico para aquela pessoa e ela partiu ali. Criação ex nihilo, né? O povo de Israel mantém viva a sua fé dentro do livro do Êxodo, dentro do Pentateuco, através do quê? De experiências cotidianas de Deus. E aí, as tribos. Primeiro ponto, e quando a gente estiver lendo um capítulo a capítulo, entendamos quem são essas tribos. O período da conquista pode ser colocado aproximadamente entre 1200 a.C. Israel não é um povo neste momento, né? Por volta do ano 1000 talvez ainda nem sejam. Quando existia a monarquia davídica e nós já tínhamos Saul já, nem em Saul eu posso dizer isso. Eu posso dizer que o povo de Israel só passou a existir objetivamente com a monarquia davídica, pois Salomão e por aí, porque não havia uma unidade orgânica, não havia um povo organizado com poder central. Israel era um grupo de tribos. Tais grupos são certamente consignados dentro das titulações das 12 tribos, né? E essas tribos já são grandes agrupamentos que compreendem muitos subgrupos menores, né? E temos que tentar imaginar que nesses grupos não existia somente a fé em Israel. Situações de nômades, de seminômades, de pessoas que caminhavam, se movimentando, seguindo os movimentos do seu próprio gado, né? Esses grupos têm uma rica cultura oral e que vai se desenvolvendo, vai sendo partilhada. E quando é que eles se sentem um só povo? Quando esses grupos se encontram e começam a trocar essas histórias e percebem que essas histórias são comuns. Acima de tudo, eles precisam dessas dependências, vínculos de grupos que são administrativamente autônomos, mas que são originalmente grupos que dependem uns dos outros. Eles não são autossuficientes. Cada grupo, do ponto de vista da administração, ele é autônomo, independente, autossuficiente, mas do ponto de vista da sua história, eles são interdependentes. Eles compartilham da mesma história. E cada grupo que vive na sua aldeia, na qual ele pratica todos os seus ritos, no qual todos praticamente são parentes. Eles se casam dentro deles, são ligados uns aos outros por laços de parentesco, laços sociais, laços de trabalho, laços de profissão. E esses grupos se movem e se encontram com frequência, né? E eles têm hábitos semelhantes, eles têm língua semelhante, eles têm raízes semelhantes. Praticamente a língua era a mesma, com pequenas dissonâncias, mas existe uma centena de outros pontos que são partilhados, e aquilo que é comum passa a ser enriquecido. Esses ritos básicos religiosos semelhantes vão tendo as suas nuances particulares. E num certo momento, de um certo ponto de vista, essas tribos estão ligadas porque têm relações pacíficas umas com as outras e compartilham de pastagens e se encontram nas mesmas áreas, né? Têm festas comuns e tudo, né, neste contexto não fere a autonomia de cada um. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu caminho, tem seu governo, mas elas coabitam numa só. Por quê? Porque o que as une é a tradição herdada de seus pais. São Paulo, ele vai falar dessas tradições, né, diferentes, né? Essa situação das tribos que se encontram separadas desde o ano 1800, podemos colocar a figura de Abraão. Os eventos são todos desse tipo, eventos tribais que convergem para a história de um povo. Assim, cada tribo, na verdade, ou seja, cada clã, tem uma história diferente por detrás dela.
e vem de diferentes experiências e mentalidades. A gente estudou isso no livro do Gênesis, né? Que as histórias de Isaac, Jacó, Esaú, de José, elas não são histórias propriamente escritas por uma única mão. São histórias que estão contidas dentro de histórias de clãs e que, em dado momento, alguém entendeu que estava se falando da mesma pessoa, de um patriarca. E a história que a tribo viveu é a herança fundamental que é transmitida e contada. E quando contada junta, passa a ser a história de um só povo. E essas experiências de grandes grupos e de um grande grupo é compartilhada com outros grupos, né? Esses tempos de encontro, as tradições de uma tribo passam para outra tribo. A outra tribo ouve, aprende, e aquilo passa, é apropriado por si, né? Eu acho muito bonito quando em algumas cidades ainda tem a Festa das Nações, né? Festas das Nações, as pessoas trocam ideias. Só para estou dando um exemplo aqui. E é difícil quando as pessoas não entendem que, embora eu não dance aquela música, embora eu não cante aquela canção faz parte da minha história, da minha experiência, porque eu partilhei aquele momento. E assim, é dessa maneira que a gente explica como se deu a Liga Sagrada das Tribos, que é aquilo que a gente chama de Assembleia de Siquém, que está provavelmente o episódio 24, ou seja, a Assembleia de Gênesis 24, é a Assembleia de Siquém. E ela se refletiu dentro de toda uma estrutura que gerou uma confederação e uma liga. É uma grande ideia apresentada por alguns historiadores, entre eles Martin North, que vai falar exatamente sobre isso. Após um longo período de independência, esta Liga Sagrada, esse grupo, ele tinha várias lideranças, grupos que se relacionavam mais ou menos, e essas várias tribos se reuniram em Siquém. E aí eles consolidaram aquilo que os unia. E as tradições passaram a ser a tradição. E a lei passou a ser a lei. E os livros e os ditos passaram a ser a palavra. Todos eles, de fato, eles têm um núcleo e conhecem em comum. Siquém, então, ela se tornou um santuário, por quê? Porque é um local de unidade. É o que se espera de uma paróquia, né? Local comum, né? Estou dando um exemplo aqui bobo, mas para entendermos, é um local onde se reúnem pessoas que têm a mesma origem, que têm a mesma cultura, que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos projetos. E a partir desse momento, a tradição do êxodo tornou-se um patrimônio comum de várias tribos. Então, uma história que era contada aqui podia ter algumas nuances, mas quando ela era contada aqui, ela se fundia e aquela história era recontada com os ajustes. Meu pai era um arameu errante. Este meu pai é o pai de todos. Abraão é pai de um grande povo. O mesmo aconteceu com aqueles que pertenceram à tribo no passado e nunca teve experiência particular, mas agora herdou a tradição. E naquele núcleo tradicional, um texto ainda não escrito se condensa na memória, na tradição de memória deste povo. Ali ele é preservado, transmitido, e todas as almas, todas as pessoas, todas as histórias se reúnem ao redor desta história, deste texto que nem mesmo tem a necessidade de ser escrito. Por quê? Porque quando é dito, meu pai era um arameu errante, todos entendem que aquele pai é o nosso pai. É Abraão, o pai da aliança, o pai da fé deste povo. Bom, gente boa, esta temática ela é muito bonita. Esse foi o nosso primeiro vídeo de introdução. Eu espero que tenha sido útil para os senhores, e espero que os senhores entendam, leiam o texto que está aqui no anexo. Muito obrigado. E a você que é colaborador do nosso canal, muito obrigado mesmo. Convido todos vocês que estão chegando agora, vamos fazer esta grande aventura de leitura do Gênesis. Mas não se esqueçam de ler esta introdução, que vai ter umas 2 ou 3 aulas aí.
Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides e essa é, de fato, a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.